A paz do Senhor, amados. Nós estamos aqui para mais uma videoaula em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo Uma Vida com Propósitos. Amém? E hoje nós vamos estar falando aqui a respeito do terceiro propósito, amém? Que o Senhor ele tem para as nossas vidas. E o tema central do livro é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Aí lá no dia 22 tinha o subtítulo: criado para se tornar semelhante a Cristo. E a gente leu lá que desde o princípio o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito para a sua vida. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Com Cristo, voltamos a ser imagem e semelhança de Deus. Deus não quer que você se torne um Deus. Ele quer que você se torne santo, que assuma valores, atitudes e caráter próprio dele. Amém? O supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto, mas o desenvolvimento de seu caráter. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter e não da personalidade. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus da vida em abundância, como se fosse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade constante, plena realização dos sonhos e o alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em poucas palavras, esperam que a vida cristã seja fácil, esperam que o céu seja aqui na terra. Deus, ele nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você, olha que coisa tremenda esta obra. Ela é tarefa do Espírito Santo. Fazer o quê? Produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação. E esse é o terceiro propósito de sua vida sobre a terra. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a nossa vida. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Em primeiro lugar, olha como que nós vamos cooperar com esse trabalho, abandonando nossa antiga maneira de agir. Em segundo, mudando a nossa forma de pensar. Em terceiro, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. Deus, ele usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. Amém? Então a gente vê aqui na primeira meditação da nossa leitura, do dia 22, que o que o Senhor mais quer é trabalhar, amados, no nosso caráter. Amém? Aí lá no dia 23, o subtítulo era Como Crescemos. E a gente leu lá que o desejo de Deus é que nós venhamos a crescer,
que o objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. A parte de Deus e a sua parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo de seu espírito para ajudá-lo a consumar essas escolhas. Para mudar as nossas vidas, nós devemos mudar a nossa forma de pensar. Amém? Isso é muito sério, amados. O crescimento, ele só pode acontecer em nossas vidas, se assim nós desejarmos, se assim nós permitirmos que o Espírito Santo, ele trabalhe em nossas vidas. No dia 24, o subtítulo foi Transformado pela Verdade. Amém? E a verdade, amado, ela tem o poder de nos transformar. O crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades, permanecendo na palavra de Deus. E a Bíblia não é apenas um enfeite. Olha que coisa tremenda, amados. A Bíblia não é apenas um enfeite para ficar em algum lugar da tua casa. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Devo aceitar a sua autoridade, sempre consultando a Bíblia. Devemos assimilar a verdade do Senhor. Existem 5 maneiras de fazer isso. Primeiro, a gente pode receber a palavra. Em segundo, a gente deve ler a palavra. Em terceiro, a gente deve pesquisar a respeito da palavra. Em quarto, a gente deve relembrar e refletir sobre a palavra. Devo aplicar os seus princípios. Podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus. Mas tudo será inútil, amados, se falharmos em pô-la em prática. Amém? Então é muito interessante a gente guardar isso no nosso coração, que a forma da santificação ser trabalhada na minha vida, na sua vida, é através da palavra. E aí a gente viu que tem aqui os princípios a ser seguidos, mas de todos eles, o mais importante, amados, é colocá-la em prática. No dia 25, o subtítulo era Transformado pela Provação. Amém? E a gente leu lá que Deus ele tem um propósito por trás de cada problema. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. É lindo isso, né, amados? Deus ele tem que ser tudo em nossas vidas. Ele tem que ser aquilo de mais necessário que nós temos. Visto que Deus tenciona torná-lo semelhante a Jesus, Ele o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Isso inclui solidão, tentação, pressão, críticas, rejeição e muitos outros problemas. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Olha lá que tremendo. A gente precisa reagir conforme Jesus ele reagiu. Por isso a importância de lermos a palavra. Lembre-se de que o plano de Deus, ele é bom. Exulte e agradeça. Recuse-se a desistir. Foram estas formas aqui, amados. Jesus, ele sempre teve a certeza que o plano do Pai na vida dele era um plano bom. Ele sempre agradeceu, ele sempre louvou ao Pai. E ele recusou-se a desistir. Lembra no Getsemane? Ele até pensou em desistir.
Ele até pediu para que o pai o livrasse daquele cálice, mas ele entendeu que o mais importante era a vontade do pai e não a vontade da carne humana, da parte humana dele naquele momento. Amém? No dia 26, nós lemos o subtítulo Crescendo por meio da tentação. E toda tentação é uma oportunidade para nós fazermos o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação ela se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa quanto a errada. A tentação apenas apresenta para cada um de nós uma escolha. Deus faz a verdadeira paz desabrochar dentro de nós, não fazendo que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de caos e confusão. Superando a tentação. Primeiro passo para superar a tentação: recuse-se a ser intimidado por ela. O segundo passo: reconheça seu padrão de tentação e esteja preparado para ele. Terceiro passo: peça ajuda a Deus. Amém? Isso é interessante, amados, porque por muitas vezes, quando a gente se sente tentado, a gente já se culpa por ser tentado, quando na verdade a tentação ela é uma oportunidade para que eu e você, para que nós venhamos escolher o caminho certo. E é tão interessante que é uma promessa de que nós não seríamos, de uma certa forma, livres de tentação aqui na terra, que em alguns momentos nós seríamos tentados sim, mas para o quê? Para que nós pudéssemos fazer a escolha certa e através da escolha certa crescermos espiritualmente, amém? No dia 27 o subtítulo era Derrotando a Tentação. E lembre-se de que as tentações que sobrevêm à vida de vocês não são diferentes da que os outros experimentam. E Deus é fiel e Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que você não possa suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhe mostrará uma saída, de modo que você não venha cair. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13. E amados, sempre há uma saída para a tentação. Sempre há. Pode ser que às vezes você se sinta assim que uma tentação está sendo forte demais para ser tolerada. Mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre nós mais do que Ele entenda que nós possamos suportar. E há 4 fundamentos bíblicos para nós derrotarmos a tentação. O primeiro é redirecionarmos a nossa atenção para outra coisa. Por muitas vezes a gente fica só pensando naquilo que nós estamos sendo tentados, naquela parte que nós estamos sendo tentados, acreditando que pensando a gente vai enfrentar e vai vencer, quando na verdade a gente precisa redirecionar o nosso pensamento para outras coisas. Esqueça a tentação. O segundo passo é: nós devemos revelar a nossa luta a um amigo ou a um grupo de apoio. Mas entenda, amados, é revelar a um amigo ou a algum grupo de apoio, um grupo que você entenda que vai te ajudar, a um amigo, a uma amiga, a um homem, a uma mulher de Deus que vai te ajudar em oração. O terceiro passo: nós devemos resistir ao diabo. O quarto: percebermos que nós somos, de uma certa forma, vulneráveis. Amém? Isso aqui é sério, amados. Nunca acredite que você já chegou a um grau de santidade ao ponto de não cair por qualquer tipo de tentação. Porque a Bíblia até tem um versículo muito importante que fala que aquele que está de pé, cuidado,
para que não caia. Amém? No dia 28, o subtítulo era: Isso leva tempo. E não existem, amados, atalhos para chegarmos à maturidade. Precisamos de vários anos para chegar a uma idade adulta. E é necessário toda uma estação para que uma fruta cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo. Enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade para a eternidade. Então Ele nunca está com pressa. Tornar-se semelhante a Cristo é o nosso destino final, mas a jornada durará por toda uma vida. Até aqui vimos que essa jornada envolve acreditar através da adoração. Então, a gente está entendendo que através da adoração nós declaramos que acreditamos em Deus. Nós vimos também que essa jornada envolve a nossa vida em pertencer através da comunhão e transformar-se, que é através da santificação, através de um discipulado. Deus, Ele quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Existem várias razões. Quer ver uma delas? Vamos lá. Primeiro, aprendemos lentamente. Segundo, temos muito a desaprender. Terceiro, temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Quarto, crescer é quase sempre doloroso e assustador. Quinto, hábitos levam tempo para se desenvolver. Em sexto, não se apresse. Em sétimo, creia que Deus está operando em sua vida mesmo quando você não o sente. Oitavo, mantenha um caderno ou um diário com as lições que você tem aprendido com o Senhor. E nono, seja paciente com Deus e consigo mesmo. Em décimo, não desanime. Amém? Então esses aqui, amados, são os passos que nós devemos tomar para que haja um crescimento espiritual em nossas vidas. E este crescimento, amados, ele vai vir através do discipulado, um discipulado sério, aplicado através da palavra, através da Bíblia, amém? Ao qual ali a palavra dele tem poder sim de nos limpar, de nos purificar e de nos tornar cada vez mais semelhantes ao Senhor, amém? Um dos desejos do Senhor, amado, é que nós sejamos santos como Ele é, amém? Fiquem aí na paz do Senhor, até o nosso próximo encontro e a nossa próxima videoaula, em nome de Jesus.